Não. Ali no quadro. Nós estamos tirando a máscara, porque só está a gente que na... Tranquilo. Verdade. Porque aqui no lar é uma premissa. Ninguém anda sem máscara aqui. É verdade, São João. Vai acabar a pandemia, o que for. Antes da pandemia, gastávamos de hospital, de acompanhante de hospital e internação, 37 mil. Tá, Hoje, tudo bem. Hoje a gente gasta na faixa de 3, 4 mil reais por ano. Meu Deus. Tá. De Tá bom, diferença. então vamos lá. Vamos entender aqui algumas coisas. Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Neri. Eu trabalho com captação de recursos há 25 anos. E nessa reunião aqui com o Lar Comunitário Federico Ozanam, aí em Ouro Branco, em Minas Gerais, eu estou participando dessa reunião pelo Hub Social da Servi Brasil, que é do padre Eduardo Douglas. E aqui na reunião nós temos a Luciana. Se apresenta aí, Luciana. Oi, sou Luciana, faço parte aqui do Hub, por parte do padre Eduardo Douglas, da Servi Brasil. Bom dia a todos. Bom dia. Do Lar Comunitário, quem são vocês? E fala aí desde quando existe o Lar Comunitário e que tipo de ações vocês prestam à sociedade. O Lar Comunitário, sou João Godinho, sou tesoureiro aqui do Lar Federico Ozanam, uma obra de caridade filantrópica. Ela foi fundada em setembro de 92 e a gente tem uma diretoria que é transitória. A cada 2 anos, essa diretoria ela é empossada. E a gente trabalha no acolhimento de idosos. Meu nome é Osmar, bom dia a todos. Estou atualmente na presidência do Lar Comunitário, né? Dizendo só que o Lar ele é comandado pela Sociedade São Vicente de Paulo, de Ouro Branco. José Márcio? Eu sou José Márcio e eu sou o segundo tesoureiro, também faço parte da diretoria aqui do Lar. Então vamos lá. Então, o motivo da nossa reunião aqui com vocês aí do Lar Comunitário é uma parte do trabalho que o Hub Social da Servi Brasil, do padre Eduardo, como já falei, a gente presta a entidades como vocês, entidade do terceiro setor. Então, entidades como vocês, que pertencem ao terceiro setor, que atuam tanto na saúde, na educação, no social e por aí vai, vocês sempre estão em busca de recursos, até para vocês poderem dar continuidade às ações que vocês prestam à sociedade. São várias as ações. E, Márcio, muitas perguntas se fazem, né? Muitas perguntas são feitas. Como que você busca recursos para essas entidades? Existem várias maneiras de você buscar um recurso para essa entidade. Alguma delas, por exemplo, é através de emendas parlamentares. Outras são emendas de vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador, recursos do próprio município, do estado, do governo federal, recursos de extra-emenda, que não são de emendas, através de leis de incentivo, doação direta das empresas. As empresas podem doar diretamente para vocês. E nós vamos falar um pouquinho de cada coisa dessa aqui. Só que a gente já estava na conversa aqui, no bate-papo, antes de a gente começar essa gravação, nós estávamos falando sobre o repasse que vocês recebem das prefeituras. E vocês me falaram que estão hoje com instrumentos assinados com 3 prefeituras, não é isso? Quem são? Sim, 3 prefeituras. Um específico e 2 contratos. Um com a prefeitura de Congonhas, que vai ser iniciado, e ele é por idoso acolhido. E com a prefeitura de Ouro Branco, um valor fixo anual. Mas vai se ajustando anualmente. Tá. E vocês prestam serviço apenas no social. Vocês são cadastrados como um estabelecimento de assistência social, não como um estabelecimento de saúde, não é isso? Justamente. Tá. Então, como estabelecimento de assistência social, vocês prestam serviço ao social. Mas algumas entidades iguais a vocês prestam serviço tanto no social quanto na saúde, mas não é o caso de vocês. Então, seguindo o caso de vocês, vamos lá. Mas prestamos serviço na assistência social e, como você falou aí, nós temos esse contrato com essas 3 prefeituras. O que nós podemos melhorar nesse contrato? O contrato de vocês, o valor é fixo ou é remunerado por produção? O contrato de Ouro Branco é fixo.
E todos dois são fixos. Tá. Vocês poderiam prestar nesses contratos um serviço por produção, vamos dizer assim, por pessoas que seriam encaminhadas pela prefeitura para vocês, ou vocês não têm condições? Teria que ser fixo ou pelo menos limitado a uma certa quantidade de pessoas? Me explica isso. Na realidade, a gente já buscou isso, tentou buscar isso com a prefeitura, mas a prefeitura não aceitou fazer essa proposta sua, que seria por quantidade de pessoas que enviassem, mas eles não aceitaram por quê? Dependendo das situações da prefeitura, vem aqueles arroxos, aqueles sufocos, eles querem ter gente na mão, né? Então, tem essa dificuldade, depende muito do prefeito da cidade. Não... Tá, então vamos falar aqui, possivelmente, só hipoteticamente falando, o que seria esse contrato com a prefeitura? E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque muitas das vezes entidades como vocês e outras entidades do terceiro setor buscam muitos recursos que estão longe, mas às vezes o recurso está próximo, e é como você falou, nós já tentamos propor isso à prefeitura, a prefeitura não quis, porque na verdade é um contrato onde existe duas pessoas, as duas têm que quererem isso, não é verdade? Por mais que possa ser benéfico ou não. Mas vamos explicar um pouquinho aqui como que seria esse contrato com a prefeitura e o quanto que ele seria benéfico e, de fato, ele não iria onerar a prefeitura. Por que não onerar a prefeitura, Márcio? Porque a prefeitura ela tem a própria rede de estabelecimentos dela, tanto na saúde, quanto na assistência social, quanto na educação. O caso de vocês no social. No social, todas as prefeituras e governos estaduais têm a sua própria rede de estabelecimentos, que são os locais onde ele efetua as ações à comunidade em um local físico, uma estrutura física. Por exemplo, no social, nós temos o CRAS, o CRES, Unidade de Acolhimento, e várias outras em Centro-Dia, Centro-Pop, e por aí vai. Então, vocês, por ter um contrato com a prefeitura, vocês estenderia a vocês como um local físico de prestação de serviço da prefeitura. E tudo que seria produzido, que será produzido por vocês, a prefeitura vai comunicar ao Ministério e ela recebe um repasse financeiro para isso. Então, vamos pensar um pouco aqui. Então, Márcio, a minha entidade presta serviço à prefeitura, a prefeitura vai comunicar, eu vou comunicar à prefeitura do meu serviço, vou informar ela a minha produção, e a prefeitura vai colocar aquela produção como dela, pelo convênio que nós temos com ela, nós estamos aqui a representando, e ela vai comunicar essa produção ao Ministério, e o Ministério vai fazer o repasse financeiro do que nós produzimos, a prefeitura ela vai nos pagar? Exatamente isso. Vocês sabiam que funciona assim? Não. Pois é, exatamente isso. E isso acontece tanto na saúde, quanto na educação, quanto na assistência social. Olha que incrível! Só que isso acontece não em todo lugar do Brasil. Talvez por falta de conhecimento. Ou por N outros motivos que isso possa estar acontecendo. Muitas entidades, estabelecimentos que são semelhantes ao de vocês, eu vou dar o nome aqui de um, chama-se hospital. Hospital, e tem alguns que atuam tanto na saúde, tem cadastro de saúde, como tem o cadastro de assistência social. Vocês sabiam disso? Hospitais, como por exemplo, hospitais psiquiátricos. Eles são tanto estabelecimentos de saúde quanto de assistencialismo social. E esses hospitais, tudo que eles produzem, eles comunicam ao município, e o município informa isso como produção do município, pelo convênio que ele tem com o hospital. E essa produção, ela é paga pelo Ministério. Olha que incrível, então o dinheiro não está vindo da prefeitura, o dinheiro vem do próprio Ministério, e o Ministério tem dinheiro para isso, que é o que nós chamamos de custeio. Só que tem municípios que não estão recebendo o custeio que deveria. Então, vamos entender o caso apenas de Ouro Branco, e repito, o intuito aqui da nossa reunião, dessa reunião nós estamos gravando e vai ser transmitida, é apenas um intuito de conhecimento educacional. Passar para outras pessoas que pode estar acontecendo isso em outros lugares do Brasil, de norte a sul, e talvez essas pessoas também possam buscar uma solução como vocês vão, a partir de agora, talvez buscar e talvez encontrem essa solução. E se encontrarmos, estarei junto com vocês, via a Servibril do Padre Eduardo Douglas, para auxiliá-los no encontro dessa solução. Olha só que interessante, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu estou conectado por duas conexões, vou compartilhar a tela através do meu computador, para vocês entenderem aqui o seguinte. Vamos rapidamente entender, e lembrando, numa rápida reunião não dá para ter os detalhes extremamente técnicos, mas aqui a gente vai ter um pouquinho do que eu estou dizendo. Ó, aqui é uma plataforma do Ministério do Desenvolvimento Social. Até o ano passado, a anterior gestão presidencial era assim que funcionava. Talvez esse ano isso aqui mude. E está aqui essa plataforma. Ela está no endereço aplicações.mds.gov.br. Quem quiser, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, quando eu publicar ele, eu vou deixar esse link aqui lá, para quem quiser consultar. Aqui você coloca o ano, ó, 2022. Isso aqui é só do social. E aqui eu coloco dezembro. Ô, Márcio, E aqui... desculpa cortar um pouquinho. Eu passei para o seu João ontem, desde 2017,
Eu tenho o que saldo produzir. para ele, tá? Perfeito. Aqui é para quem vai nos assistir, que esse vídeo vai ficar gravado, Tá, então vocês tudo vão ter uma noção do que eu estou querendo falar. Nós temos vigente uma lei complementar, que é a Lei Complementar 197, que ela fala da utilização da reprogramação de saldos de exercícios anteriores. Márcio, o que é isso? Reprogramação de saldos de exercícios anteriores. Todas as secretarias municipais e estaduais do social, elas recebem um recurso durante o ano todo para ser gasto de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse é o exercício. E tem que ser gasto lá. Se não for gasto lá, é um saldo que sobrou e tem uma forma de ser utilizado e você pode reprogramar. E você pode reprogramar de acordo com a legislação anterior, antes da 197, você pode reprogramar dando continuidade para a origem do que ele veio. Então, se ele veio, por exemplo, para o programa Criança Feliz, eu vou reprogramar ele para continuar usando dentro de 2023, por exemplo, de 2022, em 2023, para o Criança Feliz. Só que a lei complementar diz o seguinte, e ela foi publicada dia 6 de dezembro de 2022. Ela diz que agora você pode reprogramar e deve até o dia 31 de dezembro de 2023, ignorando a origem do porquê veio o recurso. Eu não preciso. O nome disso chama-se transposição. Então, vamos olhar aqui, conforme está na tela, Ouro Branco, que é o exemplo que nós estamos citando aqui, apenas com intuito educacional, de conhecimento. Não tem intuito político, não tem intuito nenhum que não seja esse educacional de conhecimento. Ouro Branco teve um saldo remanescente de R$ 17.023,57. O que quer dizer isso? Que esse dinheiro, de acordo com a Lei Complementar agora 197, esse dinheiro ele deve ser transposto, ou seja, reprogramado e transposto. E compete à Secretaria Municipal de Assistência Social de Ouro Branco utilizar esse dinheiro como bem entender. Como bem entender. Só que isso aqui foi 2022. Vamos verificar como é que foi o saldo remanescente de 2021 de Ouro Branco? O que aconteceu em 2021? Qual foi o valor? Teve um saldo remanescente de R$ 119.249,23. Okay. Isso aqui sobrou em 2021. Vamos ver 2020? Ouro Branco? Assusta não. 50 mil. 2020, R$ 504.882,01. Coloca no mudo aí, por favor, quem não está falando, só para a gente ter um áudio bem legal na gravação, para quem vai nos assistir depois na internet, no futuro. Aí, vamos ver 2019. Eu vou já abrir para perguntas. 2019 foi para R$ 333.254,55. E eu vou parar em 2018, porque eu não vou continuar, não. Só que, o que é interessante disso aqui? Nós vamos entender o seguinte, que não só Ouro Branco, como várias secretarias, R$ 408.377,03. O que está acontecendo aqui, Márcio? O que está acontecendo aqui, meus nobres, e quem vai nos assistir depois, é que não só Ouro Branco, como diversas secretarias municipais e estaduais de assistência social, está sobrando dinheiro todos os anos. E se está sobrando dinheiro todos os anos, e quando sobra um ano, uma primeira vez, é porque não houve um bom planejamento. E aí sobrou aquele ano, acontece. Houve a pandemia, houve não sei o quê, aconteceu um monte de coisa, normal. E quando a gente percebe que isso está acontecendo há mais de 10 anos, sobrando dinheiro ano a ano, então as ações não estão sendo executadas dentro do ano, porque não está dando tempo de fazer isso, ou o dinheiro está vindo a mais e está sobrando. Nós temos que verificar isso aí. Só que quando você verifica um ano, é tranquilo, mas quando você vê 10 anos, o negócio começa a complicar. Peraí. Então, por que a Secretaria Municipal de Assistência Social ela não firma um convênio com entidades do terceiro setor que vão prestar esse serviço para ela? E ela vai comunicar isso, aumentando o repasse dela, inclusive pegando essa sobra e destinando para essas entidades, sendo que ela pode fazer isso. Vocês entenderam já? Então, eu abro o áudio para vocês falarem. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, em resumo, antes de vocês iniciarem a fala de vocês? É o seguinte, nós temos sim como conversar com a Secretaria Municipal de Assistência Social de qualquer lugar do Brasil, seja de Ouro Branco, qualquer lugar, e a estadual, e nessa conversa mostrarmos o que está acontecendo, para simplesmente, não como uma crítica à gestão,
mas sim como uma solução para talvez o problema que possa ser solucionado com esse recurso que está sobrando, inclusive na melhoria desse convênio, tratando vocês como um estabelecimento que vai prestar um serviço, que vai produzir para eles, e eles vão comunicar ao Ministério e vão receber por essa produção. Vocês entenderam? Perguntas? Ô, Márcio, deixa eu só perguntar. Esse saldo, ele é acumulativo, então, vamos supor que a Secretaria da Assistência Social tenta fazer esse convênio com o terceiro setor em 2023, esse ano agora, esse exercício. Aí ela faz, se ela fizer esse convênio, ela puxa todo o retroativo de 2017, que nem eu peguei uma referência lá ontem para Ouro Branco, nesse caso. Não. Não, infelizmente não. Não. Vamos com calma. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Eu vou explicar aqui coisas que eu estou explicando nesse vídeo e vamos não generalizar para tudo. Cada caso é um caso muito específico. Esse caso aqui é saldo remanescente de exercício anterior. Eu vou fazer aqui um breve comparativo para a gente poder entender. Digamos, Luciana, que na tua conta eu coloque R$1 milhão na tua conta em 2018. Coloquei R$1 milhão lá. E disse para ti, Luciana, tu vai gastar esse dinheiro aqui no social. Quando chega no final de 2018, tem uma sobra na tua conta de 200 mil, só gastou 800. Então, houve um saldo remanescente de 200 mil, tu não conseguiu gastar dentro de 2018. Mudou para 2019, eu coloco mais 1 milhão de novo. Só que eu coloco 1 milhão na conta onde sobrou já 200 mil. Então, já não é mais 1 milhão, é 1 milhão e 200 mil, porque sobrou 200 mil. Só que aquele 200 mil que sobrou, para que eu possa utilizar ele, eu tenho que reprogramar. Reprogramar dando continuidade nas ações para qual ele veio. E aí sobrou em 2019 mais 100 mil. Aí já é 200 mil mais 100 mil de 2019. E como é que eu sei que sobrou de fato? Porque no dia 31 de dezembro de 2019, aqueles 200 mil de 2018, mais os 100 mil que sobrou em 2019, tem que aparecer no mínimo lá 300 mil, que é a sobra. Então, sim, ela fica cumulativa e eu posso requerer a reprogramação dela. Só que nós teríamos que estudar caso a caso. Por quê? Porque muitas secretarias estão usando esse dinheiro. Então, na verdade, nessa conversa com a secretaria, não é nós entrarmos nesse detalhe das sobras dos anos anteriores. É a última sobra atual. A última sobra atual, no caso deles aí, é muito pequena, é 17 mil. É um valor ínfimo. É um valor ínfimo. Só que o que muda agora, essa conversa e o entendimento que eles vão ter aqui, o Lar Comunitário Federico Ozanam, é que a partir de agora, a questão muda. Porque a partir de agora pode acontecer o que aconteceu nos anos anteriores. Sobrar 300 mil, 400 mil, 500 mil. E aí, se está sobrando esse recurso, nós temos uma lei complementar agora que foi prorrogada e muito provavelmente vai ser prorrogada depois nos próximos anos, esse recurso pode ser destinado ao Lar Frederico. Fora isso, o Lar Frederico, ele deveria estar entrando como um estabelecimento de produção ao município, e não só o município de Ouro Branco, mas qualquer município da região dele onde ele ele tem esse convênio firmado. Não precisa ser o município, somente o município onde ele está sediado, inclusive com o Estado, porque o Estado domina todos os municípios. Então, o Lar Frederico, ele poderia e deveria buscar essa conversa com o Estado também. Agora, vamos ver o valor do Estado, o Estado de Minas Gerais, quanto que sobrou, que aí o Lar Frederico, apesar de ele ser no município, o município está dentro do Estado, não está ou não está, pessoal? Não é verdade? Sim. Então, Márcio, e com o Estado de Minas Gerais? Teve sobra na Secretaria de Estado de Minas Gerais de Assistência Social? Então, como eu estou mostrando tudo, vamos voltar lá e verificar se teve. Aqui a gente muda para estadual, deixa Minas Gerais, e aqui vamos colocar 2022. E aqui a gente vai pesquisar. E isso serve para o Brasil inteiro, não é só Minas Gerais, não, é Brasil inteiro. Teve um saldo, R$4.165.000 em 2022. Então, desses R$4.165.000, qualquer centavo que seja, hoje, com a lei complementar vigente que tem aí a 197, a Secretaria de Estado de Assistência Social poderia destinar uma parte desse recurso aqui para o Lar Frederico ou qualquer outro estabelecimento que preste serviço social. Nesse caso, nós temos um modelo de ofício que eu já te passei, Luciana, que é o modelo de ofício da assistência social, que o Lar Frederico tem que colocar lá todos os dados dele, no papel timbrado dele, e vai colocar um objeto e um valor. O que é objeto? O objeto pode ser o recurso para construir, reformar ou ampliar, aquisição de veículos, maquinário imobiliário, ou para o custeio de atividades, como pagamento da folha de pagamento ou contratação de profissionais, pessoa física e jurídica, que é o que a gente chama de custeio. Como eu sei que o Lar Frederico tem um interesse em recurso para reformar, que estão com um problema aí que tem que ser resolvido há muito tempo na reforma, a gente coloca lá a reforma, que eu acho que é a prioridade deles, para atender os requisitos lá do bombeiro, não é isso, senhores?
E aí, vocês podem até abrir o áudio de vocês aí agora, para a gente bater um papo aqui. E aí, nesse momento, o ofício vai ser encaminhado ao Estado. E aí, compete pegar o protocolo desse ofício e tentar de alguma forma, fazer com que esse ofício seja, assim, lido pela Secretaria de Estado de Assistência Social, e vamos ver qual vai ser a resposta que ela vai dar. Porque hoje, pela lei complementar que tem, ela pode atender, só que ela pode atender, vejam bem, ó, pode atender, por quê? Porque a lei complementar na assistência social, ela diz que quem determina as prioridades de atendimento é a secretaria. Então, compete a vocês entrarem como prioridade de atendimento. E aí seria interessante também, nessa hora, buscar uma ajuda de alguns parlamentares, deputados estaduais e tudo mais, que vão entender o que é a entidade Lar Frederico e ver que realmente tem uma necessidade para esse recurso e o recurso está lá disponível no Estado. Lembrando que, fora esses recursos do saldo remanescente que eu estou dizendo, o próprio Lar Frederico poderia, sim, firmar um convênio com o próprio Estado, para que o Estado ele seja um estabelecimento para que ele execute, produza e comunique ao Estado a produção dele, e o Estado vai comunicar ao Ministério da mesma forma que o município e ser remunerado por essa produção. Perguntas? Ô, Márcio, então, no caso do município, o valor remanescente aqui do lar seria o de 2022. Exatamente. Com relação a saldo remanescente, a gente sempre verifica a do ano anterior, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2022, era o valor de 2021, como fez agora. Mas, então, por que diminuiu de 21 para 22? Porque eles gastaram. Eles gastaram o recurso. Mas, Márcia, eles deveriam ter gasto? Essa é uma boa pergunta que, para o nosso vídeo aqui, eu acho que não entraria nessa discussão. Mas existe uma forma de ser gasto. Não sabemos se eles gastaram da forma correta ou não, que aí não tem nada a ver com a nossa finalidade. Mas eles gastaram. Mas só que essa não é a realidade de todos os municípios. E aí vocês falaram Congonhas, falaram outros municípios, que nós vamos verificar também se tem saldo. Então eu até verifiquei aqui. Então, por exemplo, Congonhas tem um saldo remanescente de 2022 agora de 1.142.000. Olha só, Congonhas poderia atender a necessidade de vocês agora da reforma com esse valor, entendeu? O outro município que vocês falaram, Itabirito. Itabirito tem um saldo remanescente de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Entendeu? Então, como que Itabirito tem 1,5 milhão, Congonhas tem 1.100.000, e por que Ouro Branco só tem 17 mil? Não tem como a gente generalizar e transformar isso numa tabela padrão, não existe. Cada caso é um caso, mas está lá o recurso. Então, isso também fica claro, sabe, pessoal, pelo seguinte, muitas entidades que nem vocês até cancelam os contratos com os municípios e com o Estado. Por quê? Porque demora no pagamento, há um atraso no pagamento, não recebe tudo aquilo que deveria receber, ou seja, entrega um serviço e recebe menos pelo serviço que está sendo entregado. Isso acontece no Brasil inteiro. Só que com a entrada da Servir Brasil, que é o hub que o padre criou, o padre Eduardo Dorte, e eu estou aqui falando hoje por esse hub, a história muda. Por que muda, Márcio? Porque tem profissionais, são vários profissionais que tem no hub da Servir Brasil do padre, que conhecem os dois lados do balcão. E conhecendo os dois lados do balcão, a gente sabe como é que funciona, tanto na prefeitura quanto na entidade de vocês. Então, há uma mudança de postura aí. Por quê? Porque a partir de agora, os convênios de vocês vão ser monitorados por vocês também. Se a gente conseguir incluir essa parte, tanto do valor fixo quanto da produção. E é isso que a gente vai começar, a partir de hoje, tentar conversar, eu acho que vocês entenderam, com as secretarias municipais. Pessoal, vamos bater um papo aqui com o secretário municipal e explicar para ele que, além do valor fixo, a gente pode ter uma produção aqui e nós podemos ser a extensão deles no social deles, tanto no estado quanto no município. Então, esses dois recursos, tanto em Congonhas quanto em Itabirito, já de imediato já poderiam atender vocês aí, no que vocês necessitam da reforma que vocês precisam. Excelente, né? Muito bem. Fora isso... Eu gostaria, se depois, se Luciana ou você nos enviasse essa de 2022, de Itabirito e Congonhas, principalmente Congonhas, para a gente apresentar a primeira negociação. A Luciana encaminha. A Luciana encaminha. Ó, e eu estou falando isso, pessoal, pelo seguinte, ó, existem N estratégias para atender a necessidade de vocês. Só que nós temos que lembrar que umas são a curto prazo, outras são a médio prazo e outras são a longo prazo. E o que vocês precisam, que eu já conheço o caso de vocês há algum tempo que a gente conversa, eu sei que é curtíssimo prazo. Vocês precisam resolver isso logo. Então, nas estratégias de captação, a de curto prazo, essa eu acabei de apresentar. Está lá o dinheiro, ele pode ser destinado a vocês. Agora compete a gente conversar com a Secretaria Municipal de Assistência Social. E nós ficamos à disposição para vocês agendarem a conversa e vocês podem estar lá fisicamente ou todo mundo de forma virtual. Ou vocês fisicamente e nós virtual, numa reunião online, para a gente também conversar com o secretário. Porque entendam,
Vários secretários municipais, tanto de saúde quanto de educação e assistência social, eles não conhecem sobre isso. Porque, na verdade, eu falo isso até nem como uma crítica, mas é porque é a verdade, ninguém domina tudo. Ninguém é especialista em tudo, você é especialista em alguma coisa, entendeu? Fora isso, tem uma outra coisa interessante na tua fala que eu ouvi tu falando aqui. Nós estamos numa região de indústrias. Tu não falou isso? No começo da nossa conversa, antes de a gente começar a gravar? Nós estamos numa região de indústrias, Márcio. Será que eu consigo aproveitar essa característica de vocês de estarem numa região de indústria? Nós conseguimos. Existe uma lei de 1995 que ela garante a transferência de recursos através de doação direta à entidade de vocês de qualquer empresa que faça tributação pelo lucro real. Qualquer empresa no Brasil que tribute pelo lucro real, nós temos o lucro real, lucro presumido, e eu esqueci qual é a outra terceira opção, que é a forma de tributação da empresa. Empresas que tributam pelo lucro real são obrigatórias aquelas que faturam mais de 78 milhões ano. Aquelas que faturam menos de 78 milhões ano é opcional. Então, essas indústrias, as empresas que estão aí perto de vocês, compete a vocês buscarem uma conversa com elas da seguinte forma. Pessoal, vocês conhecem o nosso lar aqui, Frederico Ozanam? Conhecemos. Eu preciso saber de vocês o seguinte, vocês tributam pelo lucro real? Tributamos. Tem como vocês abrirem uma reunião para a gente conversar com vocês? E aí, na reunião, nós estaremos lá presente pelo a Servir Brasil, o hub do padre Eduardo Douglas, e lá nós vamos conversar com a empresa pelo seguinte, empresas que tributam pelo lucro real, elas podem destinar até 2% do lucro operacional para vocês, e esse valor elas deduzem do imposto de renda delas. Olha que fantástico! E tu sabe como é que funciona isso? Isso funciona simplesmente a empresa pegando dinheiro e transferindo para a conta do Lar Frederico Ozanam, sem projeto, sem nada, sem ter que submeter a ministério, sem aprovação, análise de nada. E vocês vão pegar aquele recurso e gastar ele conforme a necessidade do Lar Frederico Ozanam. Entenderam? E aí vocês vão emitir a essa empresa uma declaração, que a própria Receita Federal tem um modelo dela, que nós também já temos, e a Luciana vai passar para vocês. É o modelo dessa declaração. Isso sim é uma captação a curto prazo. Por quê? Porque eles podem fazer isso a qualquer momento, de forma imediata. E eles vão deduzir isso no imposto de renda deles. E isso está descrito nessa lei que nós vamos passar para vocês também, uma lei de 95. Isso aí, ô Márcio, isso aí a gente tem o conhecimento, sim, a gente já levantou essa questão, principalmente com a Gerdau, praticamente aqui em Ouro Branco, empresa grande só tem a Gerdau. Nós estamos buscando outros para identificar isso no lucro real, igual você falou. Não, estou falando aqui em Ouro Branco. Em Congonhas tem mais empresas, tem a Anglo, tem a CSN, tem, né, mais empresas. Mas aqui, o que acontece? Aqui nessa parte aí do direto de 2% do lucro real, a gente deu a entender em todas as conversas que a gente teve que eles fazem essa opção para eles lá para o sul, que é dar uma empresa praticamente do Rio Grande do Sul. Então, é que eles atuam mais através do fundo do idoso, entendeu? Mas nesse sentido, mas a gente não deixou de procurar e vamos procurar outras empresas, apesar de que aqui tem menos, né? Que faça pelo lucro real. A maioria aqui é pelo presumido, das pessoas que a gente tem em contato, que a empresa média para pequena, né? Isso. A empresa, ela opta transferir para quem ela quer, né? Então, é questão mesmo de convencimento, né? É uma questão de eu apresentar a minha entidade e tentar convencer a empresa. Lembrando que essa regra de 95, ela permite, inclusive, a doação de bens. Então, deixa eu dar um exemplo. Esses dias, o padre Eduardo Douglas, ele fez uma postagem mostrando a cobertura da igreja. Faltava concluir a cobertura da igreja. Se a cobertura da igreja for de estrutura metálica, com telhas metálicas, e eu conheço uma empresa que fornece a estrutura metálica e as telhas, essa empresa pode me doar não o dinheiro, mas a estrutura metálica e as telhas. E o valor correspondente à estrutura metálica e às telhas, ele deduz do imposto de renda dele até 2% do lucro operacional. Então, ou seja, não é só financeira, pode ser através de bens. Mas nós sabemos que tudo é a empresa querer, né? A empresa pode optar que não. Então, tudo é uma certa, vamos dizer assim, tem que existir um lar, ali um vínculo entre a empresa e a entidade, que existem algumas estratégias para que a gente possa conseguir isso aí. Porque não é só somente empresa de Ouro Branco, é de qualquer lugar do Brasil. Então, uma empresa lá do Amazonas poderia fazer essa doação para vocês aí, em Minas Gerais. Okay. Por isso que é importante também a divulgação dos trabalhos da entidade. Divulgar nas redes sociais, sites, postar vídeos, imagens. Está sempre divulgando o que vocês fazem a todo momento, para que as pessoas possam ver a transparência dos serviços que vocês ofertam. Tá bom? Ok. E aproveitando esse gancho que você deu, nós temos um trabalho muito interessante
que eu vou colocar, porque quem assistir a live aí pode pesquisar no Instagram. Nós temos um trabalho que chama Jeans com Amor, onde reaproveitamos o jeans, porque o idoso ele não pode vestir o jeans, porque é uma roupa mais dura, mais pesada. Então, a doação que a gente recebe de roupas e jeans, a gente transforma em bolsas, aventais, mochilas, em diversos produtos, e que é comercializado tanto no Instagram quanto pessoalmente aqui na cidade. Perfeito. Esse projeto nós colocamos através da Gerdau, inclusive. Ela nos doou as máquinas e os insumos e a gente vem fazendo esse trabalho. Pronto, tá aí, ó. Já temos um exemplo. Eles doaram os equipamentos. E os equipamentos eles podem abater do imposto de renda, entendeu? É assim que funciona. Entende? Então, tudo bem. Então, perfeito. Eu falei dessas duas estratégias, mas existem várias. Pode vir de um vereador esse recurso aí de Ouro Branco, ou de qualquer outro desses municípios aí que tu falou, Congonhas, Itabirito, né? E qualquer município que vocês prestem serviço. Pode vir do deputado estadual, pode ser de um senador, de um deputado federal, de um senador da República. O recurso pode vir direto dos ministérios. Então, tem N formas de vocês serem atendidos. Eu só citei algumas aqui. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Podemos... Mais alguma pergunta, seu João? Não, eu acho que para mim ficou interessante. Eu só queria tirar uma dúvida. Então, na realidade, esses remanescentes aqui dos últimos saldos sempre vão fechar um ano e você vai estar sempre reivindicando aquele valor do ano anterior, ok? É porque assim, ó, a sobra do saldo remanescente é o que sobrou da Secretaria Municipal de Assistência Social. Okay. Ela faz o que ela quer. Sim. E nós podemos pedir dela. Então, já que vocês prestam serviço a esses municípios, nada mais justo do que vocês fazerem o pedido. Agora, se vai ser atendido ou não, nós não temos controle sobre isso, entende? Muitas pessoas me perguntam isso, mas, Márcio, para que eu vou ficar fazendo pedidos e pedidos às secretarias se eles não vão nos atender? Se eu for fazer pedido, preocupado se você é atendido ou não, eu nunca vou conseguir fazer nada na minha vida, entende? Então, nós vamos demonstrar organização e planejamento. Vocês vão lá e vão pedir, vão solicitar. Aqui, ó, nós sabemos que vocês têm esse saldo, nós entendemos, nós identificamos, nós sabemos que ele pode nos atender, e nós precisamos para isso aqui, e nós prestamos serviço para vocês. Agora, a resposta é deles. Se eles disserem não, paciência. Vamos buscar outras estratégias. Mas eles podem atender vocês. Agora, eles podem também justificar. Não, nós não vamos atender vocês, porque esse dinheiro que sobrou aí, nós precisamos utilizar para nossas atividades. Agora, vamos relembrar do que eu falei aqui no começo? Se há 10, 15, 20 anos o dinheiro está sobrando, peraí, tem uma coisa que não está batendo aqui, entende? Então, mas só que no final das contas, sempre a palavra final é deles. A não ser na saúde, que essa lei complementar, ela mudou isso. Mas ela mudou em partes. Ela disse o seguinte na saúde, ela disse aqui na saúde tem uma lista de prioridades. Mas essa lista de prioridades da saúde, dessa lei complementar 197 de 2022 que nós estamos falando aqui, o valor a ser definido não é o valor indicado pela entidade, por vocês. Digamos que vocês estivessem lá na lista, vocês não estão, porque não são estabelecimento de saúde. É o valor a ser visto da produção de 2019. O que aquela entidade produziu em 2019 foi comunicado. Por isso que eu repito, da importância de vocês terem um convênio, pode ser com valor fixo? Pode, mas também que tem a opção lá da produção, porque vocês apresentam produção daquilo que vocês produzem durante o ano, que é o quê? Os atendimentos que vocês prestam às pessoas daquele município. Tá bom? Ok. Com relação ao, como você falou lá, que você pode optar por custeio, ou por reforma e tudo. Mas aquele formulário, eu teria que preencher só um formulário ou eu poderia ter 2 tipos de coisa com formulário diferente para o mesmo valor aqui de 17 mil, por exemplo? 2 objetos? Para 2 coisas diferentes? 2 objetos. Isso. Lá no mesmo ofício, vocês fazem o primeiro objeto, por exemplo, custeio, aí coloca o valor, e reforma, aí coloca o valor, e aí vai criando embaixo, assim, ó, itens, entendeu? Beleza. Só que eu sugiro não ficar mais do que 3 prioridades. Se forem colocar, não coloquem mais do que 3. O ideal seria uma, mas nós precisamos de outras coisas também, e o valor lá está um valor considerável. De fato, está considerável nos 2 municípios. Então, eu sugiro fazer o pedido aos 2 municípios dos mesmos objetos. E se a gente for atendido nos 2, pelo mesmo objeto? Aí você opta uma mudança em um ou outro, entendeu? Então, digamos que vocês peçam a reforma Congonhas e peçam a reforma Itabirito, que um tem 1,1 milhão e outro tem 1,5 milhão, pode ser que eles digam assim, olha, quanto é que é a reforma de vocês mesmo, que eu não lembro, o valor da reforma está estimado de quanto?
300 mil. O estimado 300 mil, que eu acho que ainda vai ser atualizado, né? Deve ter uma mudança aí. Então, digamos que é 400 mil. E vocês pediram 400 mil tanto a Congonhas quanto a Itabirito, e foram atendidos nos dois, aí vocês podem optar por quem vai fazer o repasse do valor da reforma, e no outro vocês podem trabalhar outra situação. Ou então eles podem também dizer, olha, 400 mil nós não temos não, mas 200 mil a gente consegue repassar para vocês. Entendeu? Só para a gente ter uma referência. Então, o ideal aí, como é social, eu não tenho essa obrigação igual a saúde, que acaba o prazo hoje. Mas qual você acha que é o prazo máximo para a gente fazer isso para poder a coisa fluir sem muito sufoco? Tá. Mais 30 dias, mais 60, só para a gente ter uma ideia. A gente visualizar melhor, de repente até pegar uns orçamentos, algumas coisas melhor, nesse sentido. Isso. Eu oriento a atualizar os valores para ter realmente uma noção dos valores do que vocês vão pedir dentro da realidade. Qual é a urgência disso, Márcio? Já que na saúde, para quem está na lista, vamos entender o seguinte, ó, na saúde da Lei Complementar 97, o prazo até hoje, para quem está na lista de prioridade. Márcio, quem não apareceu na lista de prioridade? Que muita gente não apareceu e muita gente entrou em contato comigo. Quem não está na lista de prioridade, a partir de amanhã, manda o ofício para lá pedindo. Só que não é mais prioridade. Aí a prioridade passa a ser a Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde e ela que vai dizer para onde ela vai mandar. É a escolha dela, entendeu? Tá, no caso de vocês, tanto vocês quanto a saúde, o limite máximo para execução desse dinheiro é 31 de dezembro. Só que antes de eu executar, existem uma série de procedimentos que têm que serem feitos antes. Então, para a adoção desses procedimentos, eu sugiro até o meio do ano, até junho. Então, até junho, na teoria, vocês teriam para iniciar todo esse processo, porque tem que ser feito todo um processo contratual, tem que ser feita uma análise do projeto que vocês vão apresentar lá. Eu sugiro até junho. Só que, pessoal, vamos seguir aquele ditado que diz o seguinte, ó, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quanto antes chegar, melhor. Porque se outras entidades chegarem primeiro, eles podem alegar para vocês o seguinte, já fizemos a nossa programação das entidades que já se apresentaram aqui, entendeu? Então, quanto antes apresentar, melhor. Alguma pergunta? Pode ficar à vontade, pessoal. A hora de perguntar é agora. Não, porque nós participamos das duas lives e ficou muito bem explicado nas duas. O que a gente queria colocar é essa situação. E nós, como comentei antes, nós vamos receber essas duas visitas hoje, eu vou conversar com eles e entro em contato com vocês para a gente fazer um tripé entre as secretarias, nós e vocês, para que a gente afine alguma situação e dê andamento nesse processo. Por isso, na realidade, eu vou focar muito com o prefeito de Congonhas, principalmente sobre o caso aí, Márcio, do bombeiro. Como eles estão lá com 1 milhão e tanto, de repente ele se sensibiliza, né, com a gente aí, já seria um ganho enorme, né? E pelo histórico, né? Já está sobrando há muito tempo esse dinheiro. Não é de hoje, não. Já vem de muito tempo. Então, eu vou encerrar aqui. Não saio, não. Vou só encerrar aqui a gravação. Para quem está nos assistindo e vai nos assistir, muito obrigado. Até a próxima reunião aqui. A gente vai gravar e vamos estar sempre transmitindo essas reuniões por várias entidades do Brasil inteiro. Perfeito. Encerrada a gravação. Agora deixa eu encerrar aqui a transmissão online. Deixa eu encerrar a gravação.